Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma página do Diário de Creator, o podcast onde eu, Marina Ferreira, escrevo mais uma página desse diário com o meu convidado, com aprendizados, histórias engraçadas, lições ao longo do caminho, enfim, um pouco dos bastidores do que acontece, que a gente vê, na verdade, no perfil dessa pessoa. E hoje estou com o João Forlani, engenheiro, empresário, criador do perfil Um Sonho de Corrida e alguém que trocou uma carreira executiva sólida por, literalmente, um outro ritmo de vida. Com mais de 25 maratonas no currículo, ele compartilha nas suas redes sociais não só os treinos e as provas, mas as reflexões que vêm com o esporte e como a corrida pode ensinar muito mais do que simplesmente correr. Bem-vindo, João. Estou muito feliz. Eu que agradeço o convite. Sejam bem-vindos também à nossa casa. E, nossa, satisfação. Vai ser muito bom essa conversa. Que bom, que bom. Eu li o livro, então eu sinto como se a gente já fosse velhos conhecidos. Parece que eu já sei o que se passa na sua cabeça. O Luiz diz a mesma coisa. João, vamos começar do começo. Como que surgiu o perfil Um Sonho de Corrida? Joia. O perfil Um Sonho de Corrida surgiu de uma ocasião que eu fazia parte de uma organização de uma prova que ia acontecer dentro da empresa que eu trabalhava. Eu era diretor técnico da prova. Isso foi em 2018. Era uma prova para 3.000 pessoas e dentro da lista dos inscritos tinham 5 cadeirantes. E na época a gente não tinha nenhum empregado que era cadeirante e não tinha nem certeza se tinha acesso para essas pessoas chegarem para o local da largada. Bom, eu peguei a lista dos 5, liguei para 5 pessoas. Dos 5 atletas, 2 apareceram, o Rodrigo e o Valdir. E o Valdir foi aquele tipo de pessoa, você já deve ter vivenciado isso na sua vida, de você conhecer alguém e falar, poxa, essa pessoa já era minha amiga e eu nem sabia. A gente teve um imprint muito rápido. A gente fez uma amizade ali, enfim. O Valdir, ele é um atleta paraplégico, não por nascença, ele sofreu um acidente. E foi no esporte que ele conseguiu achar um sentido ali, também uma fonte de renda. Ele é um atleta de performance. E para ele era importante ganhar as provas que tinham premiação, porque isso ajudava na renda dele, né? Bom, enfim, a gente fez a visita, deu tudo certo, a prova aconteceu. E nessa conversa, nessa aproximação que a gente teve, ele falou de um sonho que ele tinha, que era participar do circuito de paratletismo da Caixa. Tá. E aí, na ocasião, eu lembro que eu tinha feito um aniversário, quando eu fiz 30 anos, que era uma corrida, né? E foram 120, 110 convidados. E na minha cabeça eu pensei, pô, se eu conseguir pegar R$50 dessas 100 pessoas para ajudar um atleta, eu já conseguia metade do valor de uma cadeira de performance, que era o que ele precisava, uma das coisas que ele precisava para esse projeto, para esse sonho dele. Eu pedi licença para poder expor a imagem dele e a gente criou um perfil chamado Um Sonho de Corrida, que fala tinha esse nome, né? Tem esse nome porque a gente acreditava que um sonho podia mudar essa história, porque até então nenhum atleta maranhense participou do circuito paratletismo Caixa. A gente fez o projeto, a gente fez umas pulseirinhas de silicone, camiseta, levantou essa renda. Na época era R$9.800, mais ou menos, para comprar uma cadeira. E a gente conseguiu presentear ele com essa cadeira. A cadeira é uma cadeira azul, o nome da cadeira até chama Blue. E, enfim, e aí deu certo. Isso, a gente conseguiu fechar o projeto mais ou menos no início de 2019. Mas no dia 22 de setembro de 2018, que é o dia do atleta paralímpico, a gente organizou uma maratona na pista de atletismo, onde ele treinava, né, na ocasião. E aí foi bem bacana, porque ele rodou, né, 102 voltas e meia, aí eu corri junto com ele 102 voltas e meia, os amigos foram, tal. Foi bem legal, assim. E aí a página ficou depois congelada com essa história, né, ficou ali adormecida, não mexi mais no perfil. Aí foi só em 2023, quando eu voltei de uma outra maratona em São Paulo, uma maratona que eu tinha tido uma experiência ruim em termos de performance, de corrida, que eu tinha me colocado uma meta ali, mas eu não consegui bater, não consegui cumprir. E na ocasião eu fui almoçar com um amigo meu que é jornalista, o Júlio, inclusive um dos revisores do livro, né? E aí ele falou, pô, João, você podia voltar a escrever e tal, você escreve bem, você gosta. A gente tinha um sonho de juventude de fazer faculdade de jornalismo junto, mas acabou que eu fui para engenharia. E naquela viagem, no voo de volta, eu vim escrevendo, né, no celular mesmo. Eu gosto muito de escrever no bloco de notas do celular. Aí eu vim escrevendo, tal, escrevi um texto que falava sobre a prova, falava sobre metas inalcançáveis e tal. E publiquei isso no LinkedIn, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Gosto ainda de fazer.
Mas, enfim, quando eu cheguei em casa, depois navegando na internet, né, no Instagram e tal, eu curti alguma página, algum post da Exame, Tá. né? O sucesso é quando você não desiste do fracasso, sei lá, alguma coisa assim. E eu curti a frase, assim, eu reagi com aquela publicação sem nem ler direito o que estava acontecendo, né? Eu falei, nossa, caramba, os caras me pegaram aqui, né? E aí eu pensei, poxa, será que tem alguma coisa nesse aspecto que fale sobre corrida? E aí eu pesquisei, tinha algumas coisas, mas era muito bonachão, muito um humor meio raso, assim, uma coisa que eu não consumiria, tanto é que nem aparecia para mim. E aí eu comecei a compartilhar pequenos trechos de textos que eu tinha, eu tenho uma coleção de frases que eu gosto, assim, que eu vou sempre colocando frases novas. E aí a página, eu fui fazendo isso dentro do Sonho de Corrida, né, sem mostrar minha cara. E, enfim, as coisas foram acontecendo, continuam sendo, aliás, né? Continuam sendo dentro do perfil. Aí foi assim que surgiu, assim que tem sido Sim. desde então. Aí todo dia tem pelo menos um post que cai lá, com certeza. Sim, eu vejo todos eles. Vou só fazer um parênteses nesse episódio para te apresentar a Creftor, que é a minha, na verdade, a nossa comunidade para criadores de conteúdo. Eu sei que quando a gente começa a criar, a gente se sente sozinho. Até na continuidade da nossa criação, a gente se sente meio perdido. E se você está se sentindo assim, a Creftor é o lugar para você. Lá a gente tem aulas, cursos, uma comunidade engajada de pessoas trocando, pessoas que vivem as mesmas dores e estão lá compartilhando e aprendendo uns com os outros. Inclusive, eu estou ativamente na plataforma, o Mário também, dando feedback nos seus conteúdos, conselhos, dicas de equipamento e tudo mais que você precisa para criar melhor e não só isso, gerar resultado a partir da sua criação de conteúdo. Se você está nessa situação, se você se identificou com isso, eu recomendo que você clique aqui na descrição do vídeo, vai ter o link da Creftor para você fazer parte e se juntar a nós nessa comunidade que cresce e, modéstia à parte, é a comunidade mais legal que você vai encontrar. Agora vamos voltar para o episódio. E quando que você começou a correr? Porque foi antes disso, então? Foi antes disso. Antes do perfil. Eu comecei a correr em 2011. Tá. 2010, 2011, mais ou menos, por conta de um quadro de esteatose hepática, sobrepeso, estresse. Eu estava numa reunião de trabalho, meu ouvido tampou, né? Eu tive, assim, como se tivesse colocado um copo assim, no ouvido direito. Tá. Eu achei que aquilo fosse, sei lá, achei que fosse cera, sei lá o que eu achei que fosse na época. Mas achei que não fosse nada, né? Eu lembro que eu terminei aquele dia de trabalho, fui para casa, durante a madrugada eu tive uma enxaqueca gigantesca, aí fui para o ponto-socorro, o médico tirou minha pressão, era 16 por muito, sei lá quanto que era. Eu lembro que minha pressão sempre foi 12 por 6, era uma coisa muito, muito alta. Tá. Na ocasião, acho que eu tinha 23 ou 24 anos. Aí o médico falou assim, cara, você tem que fazer alguma coisa para se desestressar, né? E eu sempre gostei de música. E sempre foi minha válvula de escape. Eu falei, eu gosto de música, cara. Mas não, cara, tem que ser um esporte, tem que ser alguma coisa nesse sentido, senão você vai ter que tomar remédio e tal. Enfim, e aí na época, por conta da música, eu sempre gostei muito de surf e tal, etc. Eu gosto muito de Jack Johnson. Ah, eu também. E aí na época tava na moda, tava começando até essa onda do stand-up paddle. Aí eu comecei a remar. Aí do remo eu comecei a pegar onda com o stand-up. Comprei uma prancha que eu estava pesado para ela, eu precisava perder peso. Aí comecei a correr para perder peso. Aí eu vendi as pranchas e só corro. No resumo é mais ou menos assim. E aí começou a correr. E quando vem o gosto pela escrita? Porque quando você me fala que você é engenheiro, não, geralmente engenheiros, e eu fiz engenharia também, e o Mário também. E nós não somos naturalmente pessoas artísticas. E os seus textos, eles me trazem muito... Eles são densos, são profundos e são fáceis de entender também, o que eu acho muito legal. Mas de onde é que veio esse gosto pela escrita? Cara, minha mãe sempre leu. Né? Minha mãe... eu cresci no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequenininha chamada Promissão. A única banca de revista da cidade era da minha mãe. Ó... Então, eu sempre tive muito contato com leitura, com revista, com comunicação, com conteúdo. Era uma coisa que eu sempre gostei. Tanto é que eu me apliquei para todas as faculdades, para vestibular, eu me apliquei para publicidade, propaganda e jornalismo. Olha. Passei e tal, etc. Mas na hora me deu medo e eu fui fazer engenharia, porque na minha cabeça, meu pai é engenheiro, meu avô é engenheiro.
na minha cabeça era um lugar mais comum e eu também tinha facilidade, assim, os números nunca me espantaram muito, Entendi. né? Mas eu sempre tive muito contato. Minha mãe, para você ter uma ideia, naquela época, imagina, nos anos 90, eu não sei como que ela tinha, mas a gente tinha um cômodo na casa, no fundo, assim, que era uma biblioteca, né? Do jeito dela, assim, né? Um monte de livro empilhado. E ela alugava livro, cara. Olha. Então era muito legal, assim, as pessoas iam em casa pegar livro, devolvia livro. Eu sempre tive muito contato com isso. Então foi meio que um processo natural. Eu gosto mesmo de me expressar, assim, me ajuda a digerir o que eu sinto e tal. Sim. Eu percebo que me ajuda bastante, na verdade. Escrever, né? Diz que o próprio hábito de você escrever a punho também ajuda. A esclarecer a mente, assim, né? Eu já tive mais esse hábito, mas é uma coisa que eu sempre falo que eu preciso voltar. De qualquer forma, eu já me organizo muito na agenda de papel, então eu acho que isso também me ajuda já. E, para quem não sabe, João tem 1 ano que largou tudo e foi viver de corrida. Vai fazer 1 ano. Em outubro vai fazer 1 ano. Em outubro do ano passado, eu abri mão da minha carreira. Não sei se abrir mão da minha carreira, né? Porque a carreira é uma coisa que, né? A gente empreende nossa carreira a vida inteira, Sim. né? Mas eu saí do mercado de trabalho, deixei de ser um CLT para empreender num projeto bastante pessoal, que é a Forcell. E também no próprio sonho de corrida, né? Sim. Mas foi isso que aconteceu. Assim, foi um movimento bastante planejado, pensado. Por mais que no momento da decisão é uma ruptura muito difícil, né? Você fica com muito medo. Sim. Mas foi uma decisão tomada em colegiado, visando o bem da saúde da nossa família, né? Então, era uma coisa que era importante pra gente. Eu viajava muito, ficava longe das meninas. E, enfim, foi mais ou menos assim, cara, pô, agora temos um problema, vamos resolver? Aí resolvemos, estamos tentando resolver dessa forma. Legal. Né? Você tem mais flexibilidade, né? Você agora é dono do seu tempo, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu gosto muito daquele meme de que você agora trabalha 24 horas por dia fugindo do trabalho de 9 às 5. Né? Isso aí. Agora é muito mais tranquilo. Agora... É muito louco, porque hoje engraçado, hoje eu acordei... A gente acorda em casa bem cedo, né? Eu acordei 5 horas, levantei da cama 5 horas, a Gabi já estava trocada para ir correr. E aí, engraçado, bom dia, tal, não sei o que, papapá. A primeira coisa que a gente conversou foi sobre Forcell. Foi assim, bem natural, né? E aí, beleza, você viu, não sei o que, joia e tal. Aí ela foi fazer o treino dela, eu fui arrumar as coisas das meninas. Sim. Mas é diferente quando você faz uma coisa com um propósito, ela é fluida, né? Sim. E faz parte da sua vida, literalmente, né? Não tem como separar o João. É meio que o João é a Forcell e a Forcell é um pouco do João também, né? Então... Sabe que eu sempre me questionei isso, assim, as pessoas falam, não, quando você volta do trabalho você tem que abraçar a árvore, né? Deixa os problemas para fora. Eu nunca tive esse switch, assim, de, o cara do trabalho, o cara, não sei, nunca consegui separar. Eu admiro quem consegue, assim. Sim. Eu acho que existe essa competência, mas eu sempre... É engraçado porque... eu lembro no trabalho, quando eu estava na empresa, as pessoas me davam, tipo aniversário, me davam um presente, elas sempre acertavam os presentes. Eu falei, porra, que animal, eu queria isso, né? Que legal. Você sempre fala das coisas que gosta, né? Sim. Então, eu não, de fato não consigo separar. Eu não acho que tem separação também, tá? Porque eu vou ser profissional e vou ser pessoal. Cada vez mais eu tô convencida de que somos... um bloco. Às vezes a gente mostra mais uma face para um lugar ou uma pessoa e outra face para outra, mas é aquele mesmo bloco que está sempre junto e o que você é geralmente na pessoa física vai ser na pessoa jurídica também, as coisas vão se refletir, né? Concordo. Não, eu e Mário, né, a gente trabalha junto, a gente mora junto, então eu trabalho 24 horas, assim, não tem como. Apesar de que tem momentos que eu falo assim, ai, agora eu quero só pensar em nada. Aí eu ponho alguma série boba na televisão para fazer a minha mente aterrissar ali. De tipo assim, olha, agora é hora de fazer nada. É bom, né, cara? A gente às vezes esquece do ócio, né? Do tédio, né? A nossa geração... pelo menos a minha geração, né? Tô te colocando na minha geração, mas a minha geração teve um momento do tédio. A gente vivenciou isso, né? A gente esperava as coisas. Esperava o programa que ia passar tal hora, Sim. não sei o quê, né? Enfim, esperava a música. Eu lembro, cara, que sábado eu ouvia Jovem Pan, eu ouvia Rádio Rock e eu esperava 8 horas da noite para ouvir o top 10 da Billboard. Eu tinha que esperar, cara, eu ouvia as top 10 e tal, as 10 músicas mais tocadas do rock. Sim. Imagina
o tédio, para mim, eu achava isso um momento... Tinha um romance ali, tinha uma coisa de você esperar, de você pensar em outras coisas. Esses dias a minha filha estava no carro e, sei lá, o celular não pareou com o rádio e ela queria tocar, ouvir uma música. Aí eu falei, vamos colocar na rádio, ver o que está tocando. Ela, como assim? Eu falei, não, na rádio tocam várias músicas, mas escolhe tal música, pai. Eu falei, não, filha, não dá para escolher. Aqui é o que está acontecendo. Muito louco, né? Porque para ela esse é o natural. É né? outra perspectiva, né? Eu lembro de... Chegava em casa o catálogo com a programação acho que era da semana, dos canais da TV a cabo, né? Aí tinha lá, sei lá, Cartoon, Telecine, não sei o quê. Aí eu já ficava olhando. Tipo, sábado à noite vai passar filme 4 horas. Beleza. Então, Era muito legal é isso que eu cara. quero ver. Nossa, E aí você tinha que se ocupar até lá, né? Porque não dava pra você simplesmente pegar e dar play naquele filme que você queria ver. É muito outro legal. ritmo de Era vida, outro né? ritmo. É outro ritmo. E aí, pensando nessa mudança de ritmo, como que foi essa saída? A Forcel já existia antes de você decidir sair do trabalho? Ou ela passou a existir depois? Por que você saiu? Assim, a história da Forcel é uma história bastante orgânica, né? O mundo da corrida, ele já teve várias fases, assim, vários sotaques, né? Por exemplo, teve uma fase na corrida que era moda, ou era entendido que você não precisava tomar carboidrato. Tá. Você entrava teve uma fase do cetogênico, né? Você entrava em cetose com o seu organismo e aí nesse momento de cetose seu corpo conseguia, né, fazer uma depressão ali para pegar carboidrato de outra forma, da gordura, do músculo, do fígado, enfim. E aquilo que te dava performance. Então eu peguei muito essa fase. Eu lembro de fazer longão sem gel, comendo salame, porque tinha sal, tinha gordura, azeitona. Durante a corrida? Durante a corrida, Nossa, coisas eu ia passar salgadas. mal. Comer uma azeitona no meio da corrida, eu ia ficar triste. É bem comum, tá? Nas ultras isso é bem comum. E aí, 2023 para cá, eu comecei a tentar correr mais rápido. E aí já estava muito mais avançados os estudos sobre reposição de carboidrato. E aí eu comecei a consumir muito mais carbo intra-treinos, géis e tal, etc. Só que sempre me incomodou o gosto artificial das coisas, né? Cara, gosto de pitaia. Aí você come e não... Como é que pitaia não tem gosto, né? Aí, sei lá, gosto de maracujá. E não tinha gosto de maracujá. Isso sempre me pegou. E aí, por ser meio nerd, assim, por ser meio estudioso, eu fui estudar o que tinha que ter nessas reposições. E toda pesquisa baseada em evidências sobre reposição de carboidrato intratreino, ela é feita com glicose e frutose, não com gel, não com, né, com a forma mais simples ali do açúcar. Eu falei, poxa, mas glicose e frutose dá para comprar no mercado e fazer para mim. E aí foi o que eu fiz, eu comprei e fazia para mim, comprava dextrose, né, que era um monossacarídeo, comprava frutose, que é um disacarídeo. Precisa ter esse blend de açúcar para você aumentar a taxa oxidativa, ou seja, oferecer mais rápido açúcar livre para o seu sangue. E fazia para mim. Aí, por consequência do sonho de corrida, tem aquela história de você bater a foto pré-prova, né? Não sei o quê, papai, batia a foto e tal. Aí tinha uns sachezinhos que eu fazia para mim. Eu pensava, que gel é esse? Eu falei, o gel que eu faço. Aí essa coisa foi criando de uma forma meio que orgânica. Até que no meio do ano passado, do ano retrasado, não me lembro agora, acho que foi do ano passado, eu fui fazer uma prova em São Paulo e abri um stories falando, olha, eu estou indo para São Paulo fazer uma prova, tal, etc., da Roca, e vou levar meus géis. Alguém quer? E, cara, aí muita gente queria. Aí eu tive que passar a semana fazendo gel, etc. Falei, aqui tem uma oportunidade de negócio. E aí eu fui estudar. Então, fui correr atrás, fazer benchmark de laboratório, tal, etc. Em outubro, quando eu saí do mercado para me dedicar 100% à Forcel, a gente tinha um contrato com a segunda empresa, com o segundo laboratório, com a segunda indústria. A gente fez um contrato com uma indústria, não deu certo, porque é um produto muito simples, então tem algumas restrições operacionais para acontecer, depois eu posso explicar. A gente estava no segundo contrato, aí eu saí e falei, cara, agora eu vou com tudo aqui. A expectativa, inclusive, era lançar em janeiro de 25. Aí não deu certo também com esse. Aí teve um momento que eu não tinha emprego, não tinha contrato com o laboratório e tinha só um sonho
Literalmente. Foi bem caótico, assim. Aí a gente conseguiu fechar com a terceira indústria, que aí topou fazer do jeito que a gente queria, e aí a gente lançou em maio. Sim. Então foi... não teve, assim... A história foi se fazendo, sabe? Não teve um ato de... Sim. né? Foi um fluxo natural das coisas, né? E é legal você explicar também que os produtos da Forcel, que agora não é só o gel, né? Tem outros produtos, são muito limpos, né? Isso é aí. bem legal. Isso aí. Essa foi a grande dificuldade na hora de achar um parceiro. Porque envasar um produto mais líquido, um produto menos denso, ele é muito mais difícil. Quer dizer, ele é muito mais fácil. Por isso que a maioria dos géis tem uma textura mais gelatinosa mesmo, né? E a maioria deles no mercado coloca um engrossante, coloca um espessante ali, para ele ter essa consistência. Porque imagina, a máquina que invasa milhares por minuto, né? Sim. Então, se for uma coisa muito líquida, a estanqueidade é mais difícil de acontecer. Sim. No nosso caso, a gente conseguiu ter essa textura mais de gel, porque os reatores que a gente usa para fazer, eles são aquecidos. Por isso que ele tem um gosto caramelado, inclusive, né? E aí as versões... a gente tenta manter, tanto é que chama Essencial Carbo, né, o principal produto da Forcel, então a gente tenta ter o mínimo de ingredientes possível, né? Ter glicose, frutose, os sais referente aos eletrólitos associados, né, que é sódio, magnésio e potássio, e um estabilizante, que aí precisa ter para a gente poder ter tempo de vida no produto. Sim. Né? Mas é só isso. Sim. E aí as versões agora que vieram saborizadas, são saborizadas de forma natural também. Nossa, e são muito gostosas, tá? A de manga e maracujá É muito gostoso. Eu, inclusive, estou precisando comprar para garoto, para eu Muito correr. bem, estaremos lá. Vou bater todos os meus recordes na garoto com o gel. Não, muito bom. E agora, depois do gel, quais produtos vieram? Aí já veio a creatina, veio a betalanina, agora vai vir mais 3 novos produtos, devem ser lançados no mês que vem. Que legal. Já tem novas versões de géis, de sabor que vão sair também mês que vem. Enfim, tem as linhas de acessório, né? A gente está desenvolvendo... Esse é um projeto bem grande, assim. A ideia é que, se você seja um corredor iniciante ou um ultramaratonista experiente, você encontre na Forcel o que tem de mais avançado em termos de pesquisa e comprovação científica nesses produtos para suplementação. Né? Esse aqui nosso propósito é esse. Sim. E você fala bastante da Forcel no seu conteúdo, né? Hoje eu falo bastante. Mas o meu ponto de observação é que eu não acho chato. Você consegue falar... Eu vejo que o produto e a marca fazem tão parte do seu dia que você fala de forma muito natural. Acaba sendo uma extensão sua. Você pensa para isso ou você só fala? Já pensei, mas hoje eu tenho tentado deixar de uma forma mais natural mesmo, assim, porque eu uso, né, cara? Sim. Eu uso. Eu acho engraçado que às vezes me perguntam assim, porra, já falaram, né? Ô, João, mas você nem usa a camiseta da Forcel, se fosse você usava a camiseta, o boné, o short, né, e tudo. Eu falei, cara, não, cara, a Forcel faz parte da história, mas não é tudo, né? Sim. Mas como eu estou sempre fazendo treino, hoje, é engraçado, hoje quando eu acordo para correr, já é uma relação diferente de outrora, assim, é uma relação já... Eu encaro como uma relação profissional, sabe? Sim. Eu vou lá treinar, eu tenho os meus compromissos associados à corrida, à participação de evento, tal, etc. E, sobretudo, por conta da Forcel, né? Sim. Então, Sim. acho que é natural porque... soa natural porque é. Sim. E você é a principal cara da marca também, né? Você é o rosto da marca. Hoje a gente ainda mantém essa estratégia. Sim. Hoje a gente está passando por um momento bem legal de profissionalização e de expansão, né? Tá tendo hoje tem um time de criadores de conteúdo, né? Eu sou um dentro de 100, mais ou menos, que a gente tem. E é interessante porque tem desde dos atletas elite dentro dessa base de criação de conteúdo, como os recreacionais, que é o meu caso, assim, né? E os iniciantes. Mas eu sou uma pessoa. Mas por conta da história, acaba que acaba sendo o meu rosto mesmo que mais aparece, né? Eu acho que por hora ainda faz sentido. Sim. Lá na frente eu não sei como vai ser, né? Sim. Mas, inevitável. Agora você ganha força, porque aí a força sobe nas suas costas e vai mais longe, né? Agora, pelo menos no início, eu acho que isso faz bastante sentido. E a sua rotina de criação de conteúdo, ela é bem regrada, me parece. Você tem uma rotina? Tenho. Como que funciona? Tenho uma rotina. Vou fazer uns spoilers aqui, né? Insights que me parecem fazer sentido.
Eu treino quase todo dia, né? Então, mas minha rotina de treino ela é diferente da maioria dos corredores, porque a prioridade do treino em casa é da Gabi. E depois tem as meninas. Então, são coisas que a gente não abre mão, né? Não pode impactar a rotina delas. Então, eu sempre treino depois que eu deixo as meninas na escola. E eu faço os meus treinos segunda, quarta e sexta. Tá. O meu longão, inclusive, é na segunda. Porque sábado e domingo é o dia que eu não vou correr 25 quilômetros e ficar quebrado e não conseguir curtir as meninas. Tá. E aí, o que eu fui descobrindo com essa história toda? Percebendo, né? A maioria das pessoas que correm, elas treinam terça, quinta e sábado. E quando você corre, o corredor, quando corre, e ele correu na terça, tudo que ele quer fazer é falar sobre ele. O treino que ele fez, a foto que ele pegou no Fotop ou no Foco Radical, ele entra no Instagram para ver se alguém curtiu o conteúdo dele. Então, terça, quinta e sábado é onde o cara quer o palco dele, né? Então, nesses dias, eu não crio nenhum conteúdo que fale sobre a minha experiência ou fale sobre até mesmo a experiência da pessoa. Eu tento colocar nesses dias conteúdos técnicos. Tá. Então, terça, quinta e sexta e sábado, por exemplo, terça e quinta sempre foram os dias que eu coloco mais review de tênis, review de produto, etc. E eu percebo que a interação é muito maior. Entendi. Né? Porque o cara já fez a corrida, falou dele e tal, não sei, nossa, um produto aqui. Tal. Ele não quer consumir. Você não está disputando o ego ali com a pessoa, né? Exato. E aí, segunda, quarta e sexta são os dias que eu coloco o conteúdo para o cara que não correu e quer consumir alguma coisa de corrida. E aí é onde, via de regra, tem os pensamentos, as frases, os textos, os vídeos. Então, é onde eu encaixo esse conteúdo. Então, via de regra, a grade de programação é essa. Aí, sábado e domingo, via de regra, é um textão, né, alguma coisa assim. Sim. Mas também eu tento ficar mais off sábado e domingo, porque, cara, ninguém tá ali para consumir. Sim, é quase como se a gente tivesse os dias comerciais, né, do Instagram, apesar de ele estar ali 24 horas, 7 dias por semana. E eu tenho percebido essa comprovação, eu tenho percebido com as vendas da Forcell. Elas também funcionam dessa forma, assim, é impressionante. É mesmo? De segunda a sexta vende mais, muito mais do que sábado e domingo. Muito mais. Que legal. Eu não sei se é porque a gente ainda é pequeno, mas é impressionante os dias de semana e sábado e domingo como é diferente. A não ser que tenha uma promoção, né? Mas... talvez valha a pena testar, você ser mais intenso nos conteúdos do fim de semana por um período e ver se vai subir, né? Não sei, aí você consegue até ver mais ou menos a sua relação com as vendas, né? Pode ser. A relação dos seus conteúdos com as vendas. Mas, por exemplo, sobre essa regra, né? O meu Media Kit eu apresento dessa forma, né? Conteúdo esse post frase que eu chamo de segunda a segunda. Aí tem os reels de segunda, quarta e sexta. O espaço técnico de terça, quinta e sábado. Tá. Então, sempre quando eu apresento, que me pedem alguma coisa assim, tem essas janelas aqui onde é que você quer colocar e dou uma sugestão também de onde eu acho que faz mais sentido. Sim. E as reflexões que você posta, elas surgem naquele dia, naquela corrida, ou você já vai com uma meio pronta? Algumas eu roteirizo, sei lá, 60%, 70% delas eu roteirizo. Tá. Depois, com o tempo, você vai pegando meio que o jeito e tal, e às vezes você vai lá num freestyle, alguma coisa que acontece. Já aconteceu de eu sair de casa para correr, eu falei assim, cara, hoje eu não vou gravar nada, e vem alguma coisa, aí você aproveita e grava. Sim. Então, mas é bom ter um planejamento, né? Mínimo, né? Senão você fica ao léu ali, pode acontecer. Sim, eu falo muito isso com os meus clientes, assim, que gravar conteúdo já tem várias instabilidades que podem acontecer. Pode ser que você não tenha tido uma boa corrida e aí você vai gravar no final da corrida, você vai estar meio para baixo, então, e no vídeo você precisa estar minimamente feliz ali, né? Pode ser que você, enfim, a música não encaixou, ou naquele dia você não está com o melhor humor e tudo mais. São várias instabilidades. Fora que tem uma câmera na sua frente, quando você está começando, principalmente, aquilo a gente põe para dentro, né, a nossa voz. E eu sempre falo muito isso sobre planejar, que quanto mais você puder prever daquilo que vai acontecer, é melhor, porque aí na hora você já
sabe mais ou menos o roteiro, você já sabe quanto tempo vai durar, o que se você precisa enfatizar alguma parte ou não, né? Isso ajuda muito na hora de Não, criar. eu leio em voz alta. Assim, por exemplo, Legal. quando eu roteirizo, eu leio em voz alta para saber até a entonação, tal, as palavras, etc. Então, tem que fazer. Cara, essa semana eu vi um vídeo muito legal da Lara. Sim. No Bial, né? E ela falou uma coisa que eu me reconheci muito ali. Quando ela falou que o processo criativo, as pessoas associam o processo criativo ao caos e à desordem. Mas não, cara, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar todo dia, você tem que ler muito, você tem que... Cara, porque a criatividade, no fim das contas, no meu entendimento, são sinapses que a gente faz de assuntos que a gente já viveu, né? Sim. Então, a pessoa fala uma coisa, aí você junta com outra e tal, etc. Você toma nota, então... É um trabalho, assim, né? A criatividade, ela não é aleatória. Compor também, assim, né? Concordo. Você não tem uma epifania... Óbvio que às vezes pode acontecer, mas é muito raro, né? É a exceção que valida a regra, né? Sim. É exatamente a exceção que valida a regra. O livro, por exemplo, até fazendo um paralelo, eu tinha um compromisso de escrever nem que fosse uma linha todos os dias. Tá. Sabe? Naquela ideia de você ter uma estratégia radicalmente incremental. Né? Você vai um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho. De repente, você tem um mundaréu de coisa. Sim. Acho que a criação de conteúdo, as pessoas às vezes se equivocam dessa forma, né? Quando eu estiver bem, eu né? Cara, não é assim. Né? Se depender da sua emoção, o seu trabalho não vai ser feito. Sim. Concorda? 1 mais 1 é 2, independente se você está feliz ou não, né? Sim. Então você tem que ir lá fazer, né? Sim. Acho que é mais ou menos dessa forma que eu encaro. Sim. E o tempo que as coisas naturalmente gastam para serem feitas, né? Eu acho que existe muito e isso eu fui aprendendo também com o tempo, de, por exemplo, de que postar um story não dá trabalho. Sabe? E assim, porque beleza, você vai, às vezes é rápido, mas às vezes você quer contar uma história ali do que está acontecendo no seu dia, principalmente quando tem algum parceiro comercial naquele story. E às vezes eu me pegava assim, gente, eu não tive tempo de postar um story hoje. E aí, se a gente depende só, às vezes, de feeling ou de como eu estou, você não vai fazer nada, nem no story, nem no feed, você não vai nem tirar uma foto daquilo que está acontecendo. Então, é importante esse planejamento. E eu tenho uma curiosidade, inclusive, sobre o seu conteúdo. Ele é todo em preto e branco, pelo menos na primeira imagem. Por que isso? Porque eu gosto. Eu já acho que Tá ótimo. não tenho... Isso que importa. Não sei te explicar, eu gosto. Acho que eu tenho uma paixão por foto preta e branca. Eu tenho um amigo chamado Thiago Gléria, que é um fotógrafo. Ele é engenheiro, fotógrafo também, saiu da corporação e foi abrir um mercado, uma cafeteria. Olha. E eu tenho várias fotos dele preto e branco, assim. Inclusive, eu fui o primeiro cliente dele. Eu lembro que quando ele fez o orçamento, aí ele falou: o que você acha, João? Eu falei assim: não sei, a arte é sua, esse é o preço? Vamos embora, né? Eu adoro foto preto e branca. Adoro, adoro. E eu, sei lá, acho que eu fui fazendo e ficou. Às vezes eu coloco uma foto colorida e tal, mas depois eu tiro. Eu gosto, coloca no calor do momento. Eu acho legal, cara. Eu gosto também. Acho que elas ficam mais profundas, assim, tem né? um romance ali. Sim. Eu acho que ela permite você imaginar também, sabe? Às vezes, as coisas... uma página em branco te permite pensar o que você quiser, né? Aí você se relacionar com aquilo acaba sendo mais natural do que você já deixar ali tudo, né? Uma coisa super já definido ali, já né? definido. Eu ia usar uma outra palavra, eu me esqueci aqui, enfim. Mas é isso. Sim. Que eu gosto. Sim. E por que você acha que seu conteúdo encanta as pessoas? Ou o que no seu conteúdo você acha que encanta as pessoas? Porque ele não fala de mim. Eu tenho muito zelo para não falar sobre mim. Eu tento funcionar ali muito mais como um guia e porque eu vivo muito assim. Eu sou um cara muito emotivo. Tá. Eu sou canceriano. E eu me reconheço como um canceriano típico, assim. Eu choro, me emociono, então os sentimentos para mim eles são muito, eu não consigo esconder, né? E eu tenho esse zelo, assim. Acho que tem um livro que vale muito a pena ler para quem quer criar conteúdo.
que é o Story Brand, do Sim, Donald Miller, que muito ele bom. fala exatamente sobre isso. Assim, as grandes marcas, elas não são heróis, elas são guias, né? São coadjuvantes. O herói é quem te consome. Sim. Então, esse é um zelo que sempre tenho tomado cuidado, assim. Eu tinha muito medo, no começo, de expor a minha opinião. Tá. E eu, eventualmente, compartilhava posts de pessoas que compartilhavam uma opinião da qual eu comungava. E aí, hoje, eu percebo que alguns posts que eu coloco, assim, dando a minha opinião, mas fazendo que, cara, é a opinião que a pessoa... Eles têm uma viralidade, eles viralizam muito mais fácil, assim. Sim. Né? Por exemplo, tem um post aí acho que do último mês que viralizou, que é o texto, a palavra assim, eu não sou um corredor. E aí fala sobre, é um texto que fala sobre isso, né? Aí, agora, assim, a pessoa, ela mesma se declarar como, ela postar lá, eu não sou um corredor, às vezes é difícil. Agora, ela pegar alguém que já disse isso e empurrar para frente, acaba acontecendo. Fica então, mais confortável. Fica mais confortável. Então, eu tento caminhar nesse meandro ali, né? Dessa forma. Acho que é por isso. E porque é um sentimento verdadeiro, sabe? Eu acho que eu passo mais tempo na minha página, olhando as coisas assim, eventualmente. Pô, nossa, teve isso. E relembrando, do que consumindo outros conteúdos. Acho que é por isso. Eu fiz porque eu queria fazer para mim, né? Sim. Vira um diário seu também, né? Vira com certeza. um álbum ali de memórias, né? E você tem um filtro para definir o que você compartilha e o que você não compartilha? Nossa, essa pergunta nunca me peguei para pensar nisso. Eu acho que não, já que eu nunca pensei sobre isso, acho que não. Deixa eu pensar se eu tenho um filtro assim. Acho que não, acho que não tenho mesmo não. Nunca pensei sobre isso, Marina. Tá bom. E hoje, como você faz? Você é uma referência na corrida para muitas pessoas, inclusive para mim. Seu perfil é prova disso e a Forcel acho que é uma validação disso. Como que você consegue equilibrar transmitir autoridade naquilo que você está fazendo, tanto na corrida como nos produtos que você vende, misturado com a vulnerabilidade, porque você também se coloca ali como um aprendiz. No livro você compartilha corridas que você não performou bem, erros que você cometeu. Como equilibrar autoridade e vulnerabilidade? Eu acho que a autoridade vem por conta da experiência. Ela não é. Eu acho que a autoridade. Eu vou usar uma frase que eu não sei se ela está certa. Enfim, eu acho que ela não é construída, ela é percebida. Né? Tá. Então, assim, o fato de eu ser uma pessoa mais velha na rede, imagina, eu vou fazer 40 anos. Eu estou acima da média de quem está ali, né? De idade. Sim. Naturalmente, eu já passei por mais coisas, já vivenciei mais coisas. Então, eu acho que as pessoas acabam tendo essa relação, percebem isso por uma questão só de essa autoridade por uma questão de essa autoridade ela é percebida, ela não é forçada, ela não é construída, né? De forma deliberada. Eu acho que é mais nesse sentido. E a vulnerabilidade, ela faz parte da gente, né? Aí, sei lá, hoje, por exemplo, eu fiz um treino que, cara, eu quebrei, foi difícil para mim, eu até falei nos stories, cara, tinha um treino lá, mas não deu certo. E não vai dar certo para todo mundo, né? E isso tem muito a ver do autoconhecimento, né? Da gente entender que, cara, que nós não somos 100% bons ou 100% ruins, né? A gente permeia por esse universo, né, a todo momento, né? Tem um termo que o Carl Jung define sobre esse processo de esse amadurecimento, desse reconhecimento da gente enquanto uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo, que chama individuação. Tá. E a individuação só vem com o tempo. Uma pessoa mais jovem, que está no início da carreira, que está tendo a preocupação dela em como se estabelecer financeiramente, em estabelecer um relacionamento, em criar uma família, tal, etc., ela nem tem tempo, energia para fazer esse tipo de questionamento. Porra, eu sou ruim nisso, sou bom naquilo, tal, etc. Então, acho que vem com a maturidade mesmo, vem com o tempo. No livro, acho que eu falo sobre isso, assim, que a corrida de longa distância acaba ajudando a gente a entender isso, né?
Não adianta, você não vai fugir de você. Olha que loucura. Olha aquilo que você fala, de onde é que vem as frases? Olha o que eu acabei de lembrar. Tem uma frase que eu adoro. Se eu te falar da inspiração dela, você vai rir da minha cara. Que é assim, não tem, é um texto que fala, não tem como você fugir de você, né? Para qualquer lugar que você corra, você vai estar lá. Sabe de onde que eu peguei a inspiração disso? Do Tiririca. Mentira. Eu juro por Deus, Dá velho. como? Eu juro por... A frase dele era assim, para qualquer lugar que você vá, você também está lá. Era uma coisa bem tosca do Tiririca. Aí aquilo, eu falei que não é possível, cara. Tem uma sabedoria por trás disso profunda. Deixa eu explorar isso. Então, assim, vem de todo lugar. Sim. Ai, que loucura, cara. Muito bom. Eu tinha esquecido disso. Muito bom. E nas redes a gente, pelo menos eu vejo... Hoje em dia eu acho que isso está mudando um pouco, mas no começo, né, de blogueiras e tudo mais, influenciadoras, o ideal era você se mostrar sempre muito feliz, né? Tipo, a sua vida é maravilhosa, você não tem problemas, você não tem defeito nenhum. E acho que isso ajuda, inclusive, nessa construção de autoridade, sabe? Acho que a coragem de expor vulnerabilidades eleva, sabe, a percepção da pessoa. Assim, é tipo assim, caraca, o João, ele falou que ele não conseguiu treinar e você poderia não ter falado nada e talvez ninguém teria sentido falta de, talvez passou ali e tá tudo bem. Eu acho que isso eleva a percepção da pessoa, mas vem muito desse ponto do autoconhecimento e é uma coisa que eu venho aprendido muito desde que eu comecei a criar conteúdo, de você expor o que você está confortável de expor também. Porque às vezes você tem vulnerabilidades que ainda vão te machucar se outras pessoas ficarem sabendo ou dependendo da forma como as pessoas vão comentar, né? Tem muito esse processo de você, beleza, estou lidando bem com isso? Ok, posso agora compartilhar isso. Acho que é pertinente essa sua observação, com certeza. A vulnerabilidade aproxima as pessoas, né? Acho que isso eu acho que eu aprendi isso na empresa que eu trabalhava, inclusive. Os líderes precisam mostrar vulnerabilidade, né? Essa história do líder perfeito e tal, etc. Acho que isso já é démodé, né? Tá em outra época. Sim, sim. E correr longas distâncias, a gente está nesse papo de autoconhecimento, correr longas distâncias é físico, mas eu acho que é muito mais mental do que físico. O que você aprendeu sobre você mesmo com essas corridas maiores? Cara, eu aprendi tanta coisa que depois escrever um livro. É a versão do livro 2. Eu vou falar uma coisa que poucas pessoas falam disso. Assim, correr longas distâncias é 10% mental. É 90% físico. Você tem que treinar, tem que fortalecer, você tem que fazer o seu corpo se acostumar a ficar naquela condição de cansaço e tal, etc. Só que o que acontece? Esses 10% do mental, sei lá se é 10%, 5%, não quero fazer aqui bater estatística, porque isso não existe. Mas o mental é a menor parte, mas ela é uma parte habilitadora ou cerceadora, né? Se você não tiver o mental, ele vai jogar fora toda a sua preparação física. Mas o mental é uma parte pequena. O físico é muito grande, né? Então, isso acho que é uma primeira coisa que acho que vale a pena desmistificar. Essa é a minha percepção, tá? Sim. E algumas pessoas que estudam mais sobre o assunto compartilham desse mesmo pensamento. Mas esses 10%, por ser tão importante, eles te permitem, cara, destravar coisas que você não imaginaria que existia, né? Como, por exemplo, as suas necessidades, né? O que é... Quando você está correndo longas distâncias, 2 horas, 3 horas, 4, sei lá, provas de 12 horas, aquilo que você precisa se resume a quase as suas necessidades fisiológicas. Água, alimento, descanso, sombra. Então, tem vários problemas, várias coisas que você transforma em monstro na sua vida, coisas de montanhas gigantescas que você fala, cara, isso aqui não é nada. Já passou, né, etc. Óbvio que não estou falando que a corrida é a coisa mais importante, mas ela te permite olhar por esse prisma, né? Sim. Imagina aquele cara que torceu o nariz para mim quando a gente conversou sobre tal assunto. Cara, que importância disso, né? Então, esse é uma das coisas que eu acho que a corrida me trouxe em termos de ensinamento. Mas ela também me ensinou muito sobre planejamento, sobre fazer um pouco cada dia e você conseguir conquistar coisas espetaculares, né? Sobre
Tem uma coisa muito bacana que, assim, por exemplo, você e o Mário são casados, vocês certamente se amam, mas eu aposto que você ou o Mário vão dizer assim, qual foi o dia que vocês começaram a se amar? Qual foi o dia? Foi esse dia que a gente passou. Não existe. O amor ele é construído vagarosamente e então, de repente, vocês se amam. Sim. A corrida é a mesma coisa, a de longa distância é a mesma coisa. Não tem um momento que você fala, pronto, agora eu consigo. Então, esse é uma das coisas. E também um outro ensinamento que eu gosto muito, é difícil você se apegar a isso, mas é você pensar que toda corrida, a corrida mais importante é a última corrida. Foi a que eu fiz hoje. Foi a mais importante. Porque, no fim das contas, a gente não sabe se amanhã eu vou conseguir correr. Então, a de hoje tinha que ser a mais importante. Sim. Né? Sim. Uma vez eventualmente eu faço essa interação com a turma, eu coloco uma caixinha e pergunto qual foi a sua corrida, o seu momento mais marcante na corrida. Aí todo mundo fala, a primeira vez que eu fiz 5, a primeira vez que eu fiz 21, os 40, meu primeiro. A gente tem esse apego do primeiro, né? Mas a gente esquece que, cara, e o de hoje? Que você acabou de fazer, cara. Sim. Você acabou de conseguir se movimentar, enfim. Sim. Esse estado de presença da corrida, acho que é um ensinamento muito bacana. Muito. Muito, eu concordo. E é um desafio também. Não é fácil. E eu acho que um pouco por isso que os primeiros quilômetros, quando você está começando a correr, acho que eles são tão difíceis. Porque a minha cabeça, a sensação que eu tenho é que ela fica pulando de pensamento em pensamento até que... Não, beleza, estou aqui, sabe? Aí isso, é cara, muito muito louco. isso. Parece que você entra... Eu não sei, pode chamar de entrar em flow, entrar em qualquer onda que você quiser, assim, mas, cara, tem um momento que as coisas se alinham. Eu estava correndo, acho que 10 quilômetros na Maratona de Vitória, e chegou um momento lá que eu falei assim, agora eu corro, se eu tivesse a prova de 21, acho que eu faria ali, sabe? Louco, porque né? eu entrei ali na onda e fui, assim. Tem explicação para isso? Cara, já li muita coisa sobre isso, né? Tem um livro de um cara chamado Tadeusz Kostrubala, Dr. Tadeusz Kostrubala. Ele foi um dos primeiros caras que escreveu um livro falando... o livro se chama The Joy of Running. Não tem tradução para o português. Tá. Mas ele fala sobre... Foi um dos primeiros médicos a encarar a corrida como algo terapêutico, algo que faça bem à saúde. Porque até então, por incrível que pareça, no começo do século XX, qualquer enfermo, a orientação médica era repouso completo. Sim. Imagina, a minha esposa passou por uma cirurgia e eu lembro que quando ela saiu da sala da UTI, que ela foi para o apartamento, a recomendação era caminhar. Eu falei, como assim? Né? Então, assim, o movimento faz parte da nossa saúde. Então, isso é uma coisa que... E aí, nesse livro, ele explora um pouco sobre esse acesso a um subconsciente coletivo. Imagina, a gente, enquanto ser humano, a gente já caminha ou corre há 3 milhões de anos. Sim. E a nossa relação com o trabalho ou a nossa relação com o alimento, ela sempre esteve associada a um gasto energético, a buscar, a caçar, a correr. É muito nova essa relação nossa que trabalho sentado e gastando só fosfato mental, Sim. né? Então ele fala que a corrida ou qualquer atividade aeróbica, ela é uma forma de reconectar a nossa mente com o nosso corpo. E esse é um elo que se perdeu muito recentemente. Imagina, a definição de trabalho é força versus distância. Olha que loucura, força versus... Porque a gente trabalhava carregando. Sim. Nossos avós, nossos bisavós, o trabalho era manual, era pesado. Percebe, para você ver, as pessoas que têm esse tipo de trabalho, via de regra, elas têm muito menos questionamentos. Sabe? Porque essa relação está mais estabelecida. Eu acho que vem daí, sabe? De alguma forma a gente começa a correr, a gente reconecta a mente com o corpo, você se reconhece como um corpo que movimenta e fala, uau, agora você está no... Sim. Nesse livro ele até dá uma receita, assim, ele acredita que dá para entrar, que tem uma receita. Ele fala assim, 45 minutos de corrida, num ambiente que você já conhece, tem que ser o mais monótono possível. Tá. Sabe, um trajeto que você já conhece, sem música, sozinho, não sei o quê, num ritmo lá de 80% da sua frequência cardíaca, que você entra no estado de flow. Entendi. Mas depois isso a turma foi questionando, porque é muito antigo o livro, mas vale a leitura. Sim, sim.
Não, é meio uma mágica, assim. É muito bom. E é engraçado. Chama Runner's High. Runner's High. E é engraçado como tem dias que isso não acontece. Né? Tem dias que cada passo, parece que eu tô contando os meus passos e doido para aquilo ali terminar logo. E é muito louco isso, porque aí você. Essa é outra reflexão, né? Você torce para acabar. Sim. Pô, mas por que tem que ser para acabar, né? Sim. Que tá acelerando o tempo, né? Não, e quando acaba, eu sempre tenho aquela sensação, nossa, sofri à toa. Tipo assim, tô tão bem agora, pra que eu fiz aquele drama todo mental, né? Que se foi tão simples. Ai, cara, é muito bom. Eu gosto muito também. E, João, para quem quer transformar estilo de vida em conteúdo e até em negócio, né? Como você fez também, por onde você indica começar? Fazer alguma coisa que você teria o orgulho de mostrar para sua avó, para sua mãe, para os seus filhos, se você tiver, para o teu irmão. Fazer alguma coisa que você tem orgulho de compartilhar. Não fazer por fazer. Acho que me perguntaram isso essa semana sobre se você fosse fazer uma marca de camiseta. Que dica você dá para alguém que está criando uma marca de camiseta? Eu falei assim, faça uma camiseta que você tenha coragem de vestir seu filho com ela. A pessoa que você mais ama no mundo. Eu acho que essa é a primeira, é uma forma de você tentar achar a sua identidade ali. Essa relação, né? Faça para você consumir e tal. Acho que essa é uma forma. Achar qual que é o nicho, tal, etc. É importante, mas, cara, aí é um leque eterno, é gigantesco, né? Sim. Mas quanto mais nichado, melhor. E vai ter, né? Imagina, vai ter um nicho. Se você gosta de, gibi, vai ter um mundaréu de gente que gosta de gibi, que gosta. Então, acho que nicho é uma coisa importante. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é não descer do ônibus. Eu li isso também em algum livro. É um livro aquele livro chama 4.000 Semanas. Tá. Essa é uma ideia de um fotógrafo, vou esquecer o nome dele, mas enfim, ele fala para os alunos de fotografia que é assim, que a criatividade ou a sua identidade profissional, aí a gente pode trazer isso para a criação de conteúdo, todo mundo sai de uma mesma rodoviária. E naquela rodoviária sai ônibus para todos os distintos lugares. Mas o ponto de início é igual para todo mundo. Tá. Então você pega o ônibus e esses ônibus vão sair ali. O que acontece? Que durante os 6 primeiros meses, ou sei lá, as 6 primeiras horas daqueles ônibus, todos os ônibus vão passar pelo mesmo caminho. Vão passar pela mesma estrada. E o que vai acontecer? Você vai lá estar criando seu conteúdo, tal, etc., achando que ele é exclusivo, que ele é autêntico, etc., vai chegar alguém e vai falar para você assim, nossa, mas esse seu conteúdo já tem alguém fazendo. Ou você mesmo vai se deparar com isso, né? Já tem isso aqui, já tem aquilo ali. E aí você vai se questionar, poxa, então eu vou fazer de novo, vou começar a fazer de outra forma. Só que o que acontece? Você volta para tomar esse ônibus lá no início. E aí vão ser de novo mais 6 meses, passando pelo caminho que todo mundo já passou. Esse fotógrafo, que infelizmente eu esqueci o nome, ele fala assim, não desça do ônibus. Tá. Continua. Sim. Porque a sua identidade, a sua autoridade, a sua individualidade, ela vai ser percebida depois que esse ônibus já tiver passado por muito tempo. Sim. Lá na frente que você vai se diferenciar. E que, eventualmente, às vezes ainda vai ter comparação, que é natural, né? As coisas se completam, tal. A gente vive na mesma espaçonave Terra, né? Mas ele fala isso, o cara não desça do ônibus. Se você está certo daquilo, se você gosta daquilo que você está fazendo, se você pegou o ônibus, vai. Óbvio, essa é uma máxima, né? Sim. Mas é uma coisa que me ajuda a direcionar meu pensamento. Assim, será que eu tenho que descer do ônibus ou não? Eu acho bem legal essa... Gostei dessa analogia. Depois assim. eu te passo a referência. Bem legal, cara. Não, eu gostei muito. E é uma coisa que desistir é muito fácil, né? E estou lembrando da frase que você falou, sucesso, não desistir do fracasso. Não é isso que eu quero dizer. Mas, às vezes, é mais confortável, principalmente pensando que, via de regra, as pessoas têm uma carreira, como você tinha, e elas vão começar a criar conteúdo. E, num primeiro momento, e talvez por um bom tempo, aquele conteúdo não vai gerar nenhum resultado financeiro, pelo menos, de volta para aquela pessoa.
Então, é muito mais fácil você focar naquilo que te gera resultado e paga as suas contas do que focar no que não gera esse resultado, pelo menos no primeiro momento. Mas é o que você falou, a continuidade, né? O tempo é tipo uns juros compostos ali, isso né? aí. Você vai se entendendo melhor naquele cenário, você vai se moldando melhor, porque, beleza, eu sou a mesma pessoa de quando eu comecei a criar conteúdo. Eu amadureci, claro, mas sou a mesma pessoa. Mas a forma como eu me mostro também, ela é diferente. Assim. Hoje eu vejo que a Marina que aparece nos stories e no feed é muito mais parecida com a Marina que eu me sinto real do que quando eu comecei, né? Legal. E aí, e se você sai, você volta para uma você estaca zero. volta para a estação, né? Acho que é uma parábola bem bacana. Legal. Assim. Então, acho que tem uma dica também, desculpa, só Sim. sem querer ser prolixo. Eu acho que a criação de conteúdo ela tem que ser tratada de forma profissional. Acho não, tem que ser tratada de forma profissional, mas tem que ser um conteúdo que você consiga criar. Eu vou te dar um exemplo. A Forcell não é a minha primeira empreitada. Né? Eu já tive um canal de música infantil, vídeos infantis. Eu tenho um álbum que eu fiz para minha filha, um projeto chamado Juju e Binha. É Juju por conta da curva da Jurema e Binha é o colibri que é amigo dela, que é Binha de Capixabinha. Tá. E cara, é um projeto lindo de música, tal, etc. Cara, trocentas músicas, etc. Mas, cara, era inviável criar os vídeos. Era muito caro. A gravação das músicas também era um processo. Por mais que eu fazia pré-produção em casa e levava para o estúdio, era muito caro. E é um projeto que morreu, porque eu não conseguia criar o conteúdo. Era inviável. Sim. Então, você também precisa pensar que o seu conteúdo tem que caber no seu orçamento. Tem que caber. Sim. Né? Como você vai fazer isso? Aí cada um vai achar uma forma. Mas essa é uma dica importante. Tem que ser possível, né? Tem que ser possível. Porque às vezes o cara inventa assim, não, vou fazer aqui um conteúdo de revisão, review de espelho. Não sei, porque eu estou vendo espelho. Aí, o cara não tem nem acesso aos espelhos. Como é que você vai fazer isso? Sim. Então, acho que é uma dica. É dosar ali o tamanho do seu sonho. Do teu sonho, né? isso aí. E o que, na verdade, antes dessa outra pergunta, existe espaço ainda? O nicho de corrida está muito popular, de creators de lifestyle, mas que puxam para o lado de corrida. Ainda tem espaço para a pessoa conquistar ali o mercado, o que seja? Eu acho que tem muito espaço. Tem muito espaço, inclusive, para os homens. Tem muito mais criadores. São poucos homens, São pouquíssimos. Eu acho que tem muito espaço, inclusive, porque eu acredito que a gente está vivendo um pico do iceberg, né? Tem uma pesquisa que diz que metade das pessoas que estão correndo hoje começaram a correr há um ano atrás, há quase um ano. Então, o nível de consumo e maturidade de consumo dessa pessoa ainda é muito novo. Então, mais da metade das pessoas que estão aí correndo, elas vão amadurecer na forma de consumir aquilo lá. Então, imagina a oportunidade que não tem, né? Consumidores mais maduros, do assunto mais maduros, eles são mais fiéis, gastam mais, etc, etc. Então, eu imagino que a gente ainda está só no pico, então essa oportunidade vai ser ainda maior, né? Sim. Mas tem bastante espaço. Tem bastante espaço, com certeza. Você falou sobre homens, eu achei isso interessante da gente falar também. Você entende por que tem mais mulheres do que homens? Você sente que existe alguma... Preconceitos com homens, mas do próprio cara, assim, com ele mesmo, dele se mostrar? Porque geralmente os homens são mais fechados, né? Generalizando aqui, mas eu deduzo que sim. Acho que são mais fechados, eu acho que... Eu não sei, acho que tem vergonha, né? A gente é de uma geração... A gente está quebrando algumas barreiras, né? Da quinta série, tal, etc. Então, imagina... Eu ouço ainda muito piada de alguns amigos meus. Sério? Sempre. Então. Mas aí quando a pessoa começa a ver que o assunto é sério e você também não dá bola, as coisas vão mudando. Sim. Mas eu acho que é um bloqueio bobo. Tá. Porque no fim das contas, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né, cara? Então, se a pessoa entender que é isso... Concordo. Então... Aí ela vai querer ter começado lá quando você começou e ela estava zoando, né? E como que você lida quando vem alguma zoeira, alguma brincadeira? Eu acho tão... Eu gosto tanto de correr que eu... que eu falo assim, tá bom. Esses dias até alguém perguntou assim, a gente foi num casamento e perguntaram, vocês também vivem
Como se a gente só vivesse... Lógico que, né? Parece que você só corre, né? Parece que só não, né? Então, eu não sei, acho que não... Sim. Mas eu acho que tem muita oportunidade mesmo. Eu vou te falando enquanto marca, né? Eu vejo que a gente tem muito mais criadores de conteúdo da Forcell do público feminino, sendo que a marca é muito mais seguida por público masculino. Eu até acho que o homem prefere seguir uma mulher, né? Aí, né? De forma geral, né? O homem prefere seguir uma mulher para olhar e tal, enfim. Sim. Mas é difícil achar um criador de conteúdo. Às vezes você tem um atleta que se comunica, mas não se comunica às vezes tão bem quanto uma mulher. Acho que tem a questão da comunicação, né? A mulher se comunica melhor e tal. Sim. Deve ter um porquê econômico também, que eu não sei qual, né? Porque tem mais mulher, enfim. Vocês têm mais produtos direcionados para o público feminino. Mas eu queria que tivesse mais criadores de conteúdo homem, assim. Sim. Com frequência, sabe? Sim. É mais difícil você achar um cara que tem uma programação, um planejamento, não sei o quê. Você conta na mão. Sim. Conta na mão. Aí provavelmente vai ter a namorada ou a esposa vai estar ajudando a ter a programação. Porque mulheres são mais organizadas, né? Não tem como. Via de regra, sim. Muito bom. Mário, aí você pode começar, tá? A correr e a criar conteúdo de corrida. Porque o João falou que tem espaço. Eu falei aquele dia no encontro da Embed, eu falei, perguntei pra ti, inclusive. Sim. Falei, por que que... Sim. É difícil, cara. Não tem. O cara às vezes faz, mas assim, não é um criador. Ele nem se coloca nessa posição, assim. Sim. Acho que tem uma mística, né? Mas, enfim. Sim. Eu achei engraçado você falar o negócio de vocês também vivem, né? Existe a falsa sensação de que a pessoa compartilha tudo do dia dela no Instagram e você, naturalmente, vai compartilhar mais coisas de corrida. Parece que você acorda, passa o dia correndo e vai dormir, né? Correndo também. É muito doido. E o que você diria para... Talvez até esses homens, mas alguma pessoa que tenha vontade de começar a criar conteúdo, mas tem vergonha, tem algum medo? Cara, que as pessoas estão preocupadas demais com os problemas delas e não com você. Então não precisa ter esse medo. No fim das contas, tá todo mundo preocupado com o seu problema, quer resolver o seu problema. A pessoa vai te ver ali frações de segundo e, cara, a preocupação não precisaria ter esse medo, assim. É difícil, a gente fica envergonhado e tal, etc. Mas, cara, faz, né? Vai fazendo, faz com consistência. Eu acho que isso é muito importante. Se você se propor a fazer, faz hoje, amanhã, depois, né? Faz todo dia. Faz todo dia. Sempre faz 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Vai fazendo, cara. Depois você vai se entendendo com o negócio. Mas acho que vergonha... Vergonha acontece quando a gente não tem segurança, né? Ou não se reconhece. Às vezes as pessoas se espantam quando ouvem a sua própria voz no microfone, né? Sim. Fala, nossa, minha voz é assim. Cara. Ali você está lidando com o espelho, né? A criação do conteúdo é uma forma de você se enxergar. Então, acho que tem que ter essa maturidade, tem que ter esse entendimento. Né? Então... Sim. Concordo. E como manter essa constância, tanto na corrida como no conteúdo, sem perder o prazer de fazer isso? É por isso que a dica de faça para a pessoa que você mais ama, faça de uma forma que você teria coragem de entregar para sua avó, para sua mãe. Vó, olha que legal que eu estou fazendo, mãe, o pai, o primo, qualquer que seja a sua rede de apoio, faça dessa forma. Sim. Porque senão, se você for fazer... aí você vai ter vergonha, vai começar a virar uma cobrança e tal. Isso, às vezes, avançando em termos de maturidade, quando começa a surgir as parcerias, escolha as parcerias que façam sentido, não se perca na sedução da validação de eu tenho um cupom, tenho aquela marca. Precisa ter um parceiro, né? Tem que tomar cuidado. Existem outras formas de monetizar que não só o cupom, que não só a parceria, o produto, etc. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Sim. João, chegamos no momento final que eu tenho umas perguntas rápidas para você. Um mantra que você repete em provas. Cada vez mais perto, cada vez mais forte. Eu preciso lembrar disso. Uma corrida que te marcou. A corrida de hoje me marcou muito. Eu ia desistir de fazer o treino. Aí eu lembrei que eu ia estar aqui. Aí eu falei, puta, que eu não queria falar de um treino que eu desisti hoje, porque eu não ia ter coragem de mentir.
Eram 10 tiros de 600. No 5º tiro, eu cheguei a parar. Eu falei, não, só mais uma vez, só mais uma volta. Aí fui. Aí baixei o ritmo, não fiz com a mesma intensidade, né? Mas ainda foi forte. Mas a corrida de hoje me marcou por conta disso. Assim, eu fui naquela de só mais uma volta, sabe? Só mais uma volta. Sim. Acho que essa é isso. Não, de pouquinho em pouquinho. Você sabe que eu tive uma palestra esses dias e na palestra eles levaram 2 caras que são, acho que se chama membros do Alcoólicos Anônimos. São pessoas que têm problema com álcool e frequentam o AA. E eles falaram sobre o mantra do AA. Acho que é o mantra que se chama AA. O objetivo do AA é você evitar o primeiro gole só por hoje. Isso aí. E aí, eu achei isso de uma simplicidade, de uma genialidade tão grande que você simplifica um objetivo muito grande, que para aquele cara ou para aquela mulher não beber é muito importante. Mas se você fala para a pessoa, você não pode beber nunca mais, você precisa parar de beber agora, me parece uma coisa muito forçosa. Quando a gente simplifica cara, é só o primeiro gole, você só precisa não dar o primeiro gole. E aí eu tenho trazido isso para várias coisas da minha vida, como, por exemplo, a corrida. Cara, eu só preciso dar o próximo passo. Eu só preciso fazer mais 1 quilômetro, ou mais uma prova, mais uma corrida. E fica muito mais simples de a gente conseguir terminar aquilo, né? A perspectiva, né? A ideia... Uma nova ideia, né? Um novo entendimento, ele pode acontecer simplesmente por uma mudança de perspectiva. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Essa história de só hoje, né? Só por hoje, não precisa, né? Amanhã não precisa pensar no amanhã, né? Tem uma tirinha que me marcou muito, que diz assim, do Snoopy, do Charlie Brown. Aí um fala pro outro lá assim, cara, um dia, ó céus, né? Tem um que sempre reclama, né? Ó céus, um dia todos nós vamos morrer. Aí o outro fala assim, cara, mas todos os outros a gente vive. Todos, a gente só morre uma vez, cara. Igual o cara que tá estudando pro concurso, né? Cara, só tem 2 vagas. Cara, você só precisa de uma vaga, você não precisa de 500. Sim. Né? Então, acho que as perspectivas é muito legal. Sim. Lembrando do Ad Astra. Não lembro qual que é o filme, mas vou contar o spoiler aqui. O cara passa anos no espaço tentando descobrir vida além da Terra. E aí o filho, depois de 35 anos, sei lá quantos anos, o filho vai atrás do pai e ele encontra o pai já quase lunático dentro de uma estação estelar. E ele fala, pai, vim aqui te buscar. Aí o pai falando assim, eu sou um fracasso. Eu, por quê? Porque faz 40 anos que eu estou aqui procurando vida além da Terra e eu não encontrei, eu sou um fracasso. Eu disse, não, pai, ao contrário, velho. Você é a prova de que não existe vida além da Terra. Sim. Você entende isso? Olha o tamanho da mudança de perspectiva sobre um ponto. Então, essa história é maravilhosa. Eu vou anotar. E outra coisa que você falou sobre correr, é impressionante quando eu encontro pessoas conhecidas durante a corrida, como isso me dá gás para terminar a corrida, tá? Nossa, teve um dia eu tava correndo um pouco mais tarde lá em Camburi, aí eu vi Felipe do Gol e uma amiga minha. Aí eu vindo, eles vindo. Aí eu na volta eu pensando, eu não posso parar para andar, porque eu vou cruzar com eles e eu não posso deixar que eles me vejam andando, eu estou aqui forte nessa corrida. E aí fui, depois eu até mandei mensagem. Eu falei, olha, ainda bem que eu te vi, porque você que me estimulou a não parar. É muito louco a nossa mente, né? A pressão social, ela funciona todas as vezes. Funciona também. É bom, cara. Forja o caráter da pessoa. Sim. E agora, voltando às perguntas rápidas, quero para ser rápida. Uma lição que o esporte te deu. Uma lição que o esporte me deu. Leva tempo. As coisas levam tempo. Sim. Vale o quanto custa e leva tempo. Sim. Um conteúdo que te deu orgulho. Meu, que deu orgulho? Eu gosto muito das coisas novas. Assim, teve um conteúdo bem legal que eu fiz com a Gabi esse fim de semana. Num treino que a gente fez lá em Pedra Azul. Ela está no ciclo dela, tal da maratona. Eu gostei muito, assim. Mas um conteúdo do Instagram que eu gosto muito foi uma campanha que eu fiz para a Lavi, que é uma marca de roupa esportiva, né? Tá. Majoritariamente feminina, do Dia dos Pais. É um texto que eu tinha guardado, então eu gosto muito desse texto e aí da forma como ficou. Né? Legal. Mas, assim, de conteúdo, o que eu mais me orgulho de ter feito com certeza, é o livro. Assim. Sim. É um baita conteúdo, é um conteúdão. Sim. E um sonho que você ainda quer correr atrás? Eu quero correr a Conrads.
sendo bem pouco... O que é Conrads? A Conrads é a ultramaratona mais antiga do planeta. Ela é uma prova que ela começou em 1923, depois da Primeira Guerra Mundial. Os camaradas do exército sul-africano, por isso que chama Conrads, fizeram um desafio de correr 90 quilômetros. E aí, daquela época até agora, essa prova vem se repetindo, tal, etc. É uma prova bastante mística. É bem legal. Aí um ano ela tem sentidos opostos, né? Um ano ela vai para um lado, outro ano ela vem para o outro. Ela larga da costa da África, uma cidadezinha que chama Durban, e vai até Pietermaritzburg. É o ano de subida. E depois, no outro ano, é um ano de descida. Tá. Quando você faz essa prova em anos consecutivos, você ganha uma medalha chamada back-to-back. Só que você só consegue se você fizer em anos consecutivos. Sim. Né? Então, e o ano que vem é o ano 99 da prova. E é o ano que eu faço 40 anos. Então, Olha. e ela acontece em junho. Então, meu aniversário de 40 anos já está protocolado, já, que vai ser... Faça chuva ou faça sol. E aí a minha ideia é voltar em 2027 para a prova centenária. 90 quilômetros. E de quilômetros. Subida é porque Dá percurso 2000, é subida mesmo? Você sobe uma montanha, né? Gente, e É como é bem- que bem treina? Como é que você treina para uma prova dessa? Cara, leva tempo, né? E vale quanto custa. Por isso que não é só mental, né? Sim. Mas você faz alguns longões de 6 horas, de 7 horas. O limite da prova são 12 horas. Nossa. A primeira pessoa que cruza a linha de chegada depois das 12 horas nessa prova, ela ganha uma coroa de flores. Ai, que E dó. aí fecha. E aí não tem medalha. Ninguém passa não mais. tem- é uma prova muito legal. É muito legal mesmo. Mas 90... Em quanto tempo você correria 90 quilômetros? Eu falei 10 horas, 11 horas. Teria que Gente, testar é muito tempo. Quem ganha faz em 6 horas, eu acho. 6, 7 horas. Sério? Não sei agora quanto que é. Tá louco. Você tem o... Agora eu já tô emendando em outras coisas. Eu vi esses dias um vídeo no TikTok, a menina falando assim, que todo mundo tem o quilômetro do xixi. Numa prova dessa, você precisa fazer xixi no meio da prova? Cara, eu não sei. Sério? Não sei. Assim, maratona é raro fazer xixi. Maratona Não, bem maratona raro. eu imagino, assim, mas numa prova grande, 10 horas correndo? Às vezes sim, às vezes depende, cara. Entendi. Depende. Porque ela falou que o quilômetro dela é o 15, eu achei muito pouco. Eu falei, gente, você não consegue correr 15 quilômetros? Depende muito, porque depende do seu estado de estresse, né? Imagina, eu acompanhei a Gabi num treino de 36 dela. Sim. Dentro da prova aqui de Vitória. Para ela era o ritmo dela, para mim era um ritmo bem devagar. Eu tive dor de barriga. Nossa. Mas porque o meu estado de estresse ali, o meu sistema parasimpático não estava neutralizado por conta do estresse da corrida. Ele estava funcionando normalmente, porque eu estava ali para mim um trote. Sim. Então, às vezes, essa história do xixi depende muito disso. né? Pode ser. Se o sistema se você não tá, o seu parasimpático funciona normalmente, tá? A fisiologia, né? Enfim. Não, antes, na última corrida que eu fiz, na última prova, eu até pensei em gravar um take, mas eu falei, não, acho que não vai ter nada a ver com o meu conteúdo. Mas eu falei, você tá aqui na linha para largar e a sua maior vontade de sair correndo para outro lugar e não para prova. Porque sempre me dá dor de barriga acho que a adrenalina ali, cortisol. sabe? Logo passa. Mas, cara, ali naquele momento, quando eu jogava handball também, era pisar em quadra. E eu tinha vontade de voltar pro vestiário, porque aí logo começa e passa. Isso é muito doido, né? Eu não sei se eu não sei por que isso acontece. É cortisol, é né? o sistema de estresse, é isso mesmo. E depois passa, porque o foco vai para outro lugar. Sim. Mas assim, um sonho seria esse e um outro seria completar uma prova com as minhas filhas, assim. Tem uma passagem do livro do Drauzio Varela que chama Correr, que vale muito a pena ler. Parênteses aqui, a Lara até tá lendo, que eu falei, Lara, lê, que esse livro é muito bom. Tem uma passagem dele cruzando a maratona de Nova York com a filha dele. E aí ele fala, cara, imagina o quão privilegiado é esse momento, né? Sim. E eu lembro que eu chorei lendo aquele livro e, cara, Joana e Eva nem existia dentro de mim ainda. Então, acho que é uma coisa que eu tenho vontade, mas tem que fazer sentido para elas também. Sim. Eu vou correr a garoto, meu pai está se preparando, eu vou... Nem sei se ele se inscreveu, mas eu vou arrastar ele comigo. A gente já largou juntos, né? Mas a gente nunca correu juntos, de fato, a prova. Eu acho que agora vai rolar. Legal.
Tá, acabou. Eu acho que a gente fez perguntas curtas que ficaram longas, fizemos outras Péssimo, perguntas, né? falamos sobre ir ao banheiro. Acho que a gente cobriu todos os assuntos que envolvem a corrida. João, muito obrigada. Eu que agradeço, É muito, Marina. eu acho que o seu perfil ele reflete também muito bem quem é você, assim, o seu jeito. Acho que dá para ouvir você falando mesmo quando você está escrevendo. Eu acho Que muito legal. massa. E acho que você traz você populariza esse lado mais filosófico da corrida, que é uma coisa que me encanta muito na corrida. Eu costumo falar que eu gosto de correr justamente porque a corrida me mostra que eu posso mais do que eu acho que eu posso, sabe? E acho que você consegue traduzir muito bem o que se que passa legal. na nossa cabeça. Então, Que legal. parabéns e obrigada por ter topado. Imagina, eu que agradeço de novo mais uma vez. E, cara, casa aberta. Obrigada. Joia? Obrigada. Boas corridas pra você. Boas corridas sempre. E fala pra galera suas redes para eles te acompanharem. Joia, você pode acompanhar meu conteúdo, né, no @Um Sonho de Corrida. Tem o canal do YouTube, Um Sonho de Corrida, que está inerte, mas já já ele volta. Que mais? Também tem o TikTok, Um Sonho de Corrida. Tem um grupo dentro do Strava chamado Essential Running Club. Você pode entrar no grupo, lá tem os textos, né, mais aprofundados do que eventualmente vai para o Instagram, que faz parte de um projeto, aí, de repente, de uma segunda publicação do livro. E o livro fica disponível também através do site umsonhodecorrida.com.br. Sim, e Forcel, né? Aí também tem o conteúdo da Forcel, exato. Sim, a Forcel é o @Forcel 3 underlines. Tá. A gente está para construir um canal do YouTube, mas ainda não começou. Que legal, parabéns, ainda mais sucesso para você. Para todos nós, cara. E vocês podem me acompanhar no Ferreira Marina Underline no Instagram e aqui no YouTube do Diário de Creator. Toda semana a gente tem uma página nova sendo escrita desse diário e outros conteúdos também, outros quadros que a gente está criando aqui para o canal. Assistam e me contem o que vocês estão achando. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um convidado aqui, sempre todos os especiais. E a gente se vê na próxima página.